Paz do Senhor Jesus, para todo o povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E eu agradeço a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui mais uma vez, junto com vocês, amém? Trazendo mais uma palavra de fé para os nossos corações. Glória a Deus, né? Para você que já faz parte aí do canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seus comentários, assista o vídeo até o final. Para vocês que já vai chegando aí agora, ative o sininho, se inscreva, deixe seu like, assista o vídeo até o final. Toda semana tem vídeos novos aí, tá bom? Para vocês de casa, para vocês que estão aí acompanhando, né? Para vocês que já faz parte desse canal. Então toda semana tem vídeos novos, toda semana, para a palavra aí, né? Edificada, para edificar a nossa fé, palavra de Deus, amém? E para vocês aí, assista os vídeos até o final, para que todas as notificações vocês possam estar acompanhando aí passo a passo, amém? Eu agradeço já a presença de todos. Vamos lá com mais uma palavra de fé, amém? A palavra de hoje saiu aqui no livro de Daniel 6, capítulo 13, a seguir, amém? Que diz assim, o 13. Então responderam e disseram diante do rei Daniel que dos transportadores de Judá não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Assinaste 3 vezes por dia, faz sua oração. O 14. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito benelizado e a favor de Daniel, pois dentro do seu coração livrá-lo até ao pôr do sol. Trabalhou por salvar. O verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei diante de si pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O 17. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo levantou e foi com pressa à cova dos leões. Verso 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dai-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha
impedido livraste dos leões. 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. O 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi trazido Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. O 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E ele, seus filhos, suas famílias, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam os seus ossos. 25. Então o rei Dário escreveu a todo o povo e nações e gentes diferentes e línguas que foram em toda a terra: a paz seja multiplicada. O 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temeram e tremeram perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim. Ele livrará e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel dos poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Daniel na cova dos leões. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que, glória a Deus, Daniel era um homem temente, fiel a Deus. Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel entrava nos seus aposentos, no seu quarto, e Daniel ali fazia sua petição, sua oração, conforme era de costume ele fazer todos os dias. Glória a Deus. Chegado uma certa vez, a Bíblia vai nos dizer que ali tinha um rei, louvado seja Deus, por nome, o seu nome era Rei Dário. O rei Dário, ele gostava muito de Daniel. Aleluia. E o rei Dário confiava em Daniel. Louvado seja Deus. Mas, porém, Daniel era muito invejado. Daniel era muito invejado por os demais que servia ao rei. Porque ao rei tinha dado toda a sua confiança a Daniel, para ser primeiro rei, segundo Daniel. E ali despertou uma grande inveja contra Daniel. E ali aqueles homens armaram uma emboscada contra a vida de Daniel.
Glória a Deus. Sem o rei saber, eles procuravam, cada dia, procurar brecha, achar brecha em Daniel, achar falha em Daniel, para o acusá-lo diante do rei. E o rei naquela época tinha feito um decreto para todo aquele povo, o qual, se não adorasse aquela imagem de escultura, seria lançado na cova dos leões. Se não adorasse aquela imagem de escultura que ele tinha feito, se não se confessasse, se não se curvasse diante dos seus deuses, imediatamente aqueles homens que serviam ao rei, o rei tinha dado ordem àqueles homens para pegar qualquer pessoa que achasse adorando outros deuses, se não fosse os deuses do rei Dário. E todo mundo ali se curvou e adorava os deuses do rei Dário. Mas tinha ali, no meio daquele povo, um homem fiel, temente a Deus, que não se curvou, que não temeu, que não se curvou, que não negou o nome do seu Deus. Ou, sabendo ele quanto ia custar para a sua vida, ele não temeu. Mesmo ainda ele sabendo, se por acaso o rei soubesse que ele não estava adorando os seus deuses, não estava seguindo conforme o seu decreto, o seu mandamento, o qual foi decretado pelo rei e escrito pelo rei, o qual não podia ser, louvado seja Deus, aleluia, voltado atrás durante 30 dias. Glória a Deus. Porque tudo isso que aconteceu, meus amados, foi causado por inveja. Aqueles homens tinham ciúme de Daniel, com intimidade, com a união que o rei tinha com Daniel. Então eles procuravam brecha, procuravam falha para acusar Daniel diante do rei, e eles não encontravam falha. A única astúcia que eles tiveram foi que o rei pusesse um decreto por 30 dias para ninguém adorar outros deuses, a não ser os deuses do rei Dário, o qual era de costume. Por quê, meus amados? Eles sabiam, aqueles homens sabiam que Daniel era fiel a Deus. Daniel, ele não se curvava diante de outros deuses, diante de imagem. Poderia custar a sua vida, mas ele confiava no Deus dele que ele servia. Que o Deus de Daniel não ia deixar Daniel morrer, não ia deixar Daniel perecer na cova dos leões, não ia deixar os leões tragar Daniel. Ele tinha em plena sua confiança no Deus que ele servia. E ele sabia que em qualquer momento aqueles homens iam achar ele orando, adorando o seu Deus. A Bíblia vai nos dizer que Daniel ali entrou no seu aposento e orava 3 vezes ao dia, com as suas janelas abertas. Onde Daniel orava, tinha 3 janelas abertas, e Daniel orava. Daniel, ele não tinha medo dos seus adversários, dos seus acusadores. Porque se ele tivesse medo, ele fecharia as janelas, as portas. Mas a janela de Daniel, ele não fechou, ele deixou aberta. E Daniel ali não perdeu sua intimidade com Deus, não temeu. Todos os dias ele tinha aquele compromisso com Deus. Todos os dias ele tinha aquele encontro com Deus, aquela intimidade com Deus. Isso é para aqueles, querido, que têm a intimidade com Deus, que têm a sua confiança em Deus,
que mesmo ainda sendo ameaçado, sendo perseguido, sabendo que vai ser lançado na cova dos leões, sabendo que vai ser lançado dentro de uma fornalha, sabendo que vai ser levado para ser enforcado numa forca, não nega seu Deus, em ocasião, em momento nenhum. Glória a Deus. E ali aqueles homens começaram a observar Daniel. Glória a Deus. E pensou aqueles homens, agora nós damos um fim em Daniel, de uma vez por toda. Ele é fiel e temente a seu Deus. De maneira nenhuma ele vai negar a seu Deus. É agora que nós vamos pegar ele e dar um fim de uma vez por toda. Quero ver se o Deus de Daniel vai livrar da cova dos leões. E ali Daniel estava de joelho, orando e adorando o seu Deus. Oh, glória, coisa linda. E ali aqueles homens, com a sua astúcia, olhou e viu Daniel de joelho, com seu rosto em terra, e adorando o Deus vivo. E ali saiu. Chegaram apressadamente, como o inimigo é astúcio. Ele arma, ele ordeia, dá a volta. Quando ele vê o homem e a mulher de Deus ali temente orando, ele está ao derredor, nos observando, para que possa achar alguma falha em nós, para ele nos acusar diante do nosso Deus. Aleluia, para nos acusar. Glória a Deus. E aqueles homens se retiraram ali, a Bíblia não diz que aqueles homens se retiraram imediatamente, foi diante do rei e disse: ó rei, tu, ó rei, não marcou um decreto por 30 dias, o qual ninguém poderia adorar Deus nenhum, a não ser os seus deuses? E o rei confirmou todas aquelas palavras, sim. Ordenei o decreto, escrevi, e não voltará atrás. E aqueles homens disse agora que Daniel vai ter o fim dele. Que nós queremos o fim de Daniel. Porque nós queremos a posição. Nós queremos sentar na cadeira de Daniel. Nós queremos ficar na posição de Daniel. E para isso nós temos que se livrar de Daniel. Sabe de uma coisa, querido? Muitas das vezes tem alguém que quer tomar seu cargo, quer tomar sua posição, quer tirar você da presença de Deus, quer tirar você daquilo que Deus te entregou nas tuas mãos, quer tomar a bênção que Deus te entregou nas tuas mãos, quer tirar você da cadeira que Deus te colocou, do cargo que Deus te colocou, e começa a armar laço, começa a se levantar contra as astúcias, contra a sua vida. Mas o Deus que livrou Daniel da cova dos leões está aí, junto de você, para livrar você da mão dos seus inimigos, dos seus adversários. E chegando aqueles homens diante do rei, disse: olha, rei, Daniel, nós encontramos Daniel de joelho dobrado, de cabeça curvada, adorando o Deus dele. E ele ora 3 vezes por dia. E agora, rei, o que é que tu vai fazer? Naquela época, meus amados, o que o rei declarava, estava decretado. O que ele declarava, estava declarado. O que ele tinha assinado, estava assinado. Não voltava atrás. Porém, aquele rei amava Daniel. Gostava muito de Daniel. E quando soube que era Daniel, e o rei, além de gostar de Daniel, temia o Deus que Daniel servia. Glória a Deus. Ele temia. Ele sabia que Daniel era um homem temente e fiel a Deus. O rei Dário. E ali quando ele soube que aqueles homens falaram, é Daniel. O rei queria mudar a sentença. E aqueles homens falaram, ó rei, você sabe que a lei que foi decretada, você não pode mais voltar atrás. E o rei tremeu e tremeu dentro do seu coração. E mandou trazer Daniel. E mandou que aqueles homens lançassem na cova dos leões. E aqueles homens com grande fúria pegou Daniel e lançou na cova
dos leões. E o rei foi junto com aqueles homens até a cova dos leões e disse: Daniel, o rei que tu serve continuamente, o rei que tu serve continuamente, ele te livrará do poder dos leões. E ali fechou a cova com aquela enorme pedra. E o rei dirigiu ao seu palácio. A Bíblia diz que não dormiu. O rei prolongou um jejum a favor de Daniel. E ali não aceitou música nenhum e perdeu o seu sono. No outro dia, o rei, pela manhã, foi ao encontro de Daniel. Daniel! Daniel respondeu: vive, ó rei. E o rei falou: Daniel, Daniel. E Daniel respondeu: vive o Senhor, o Deus que me livrou. O Senhor, meu Deus, enviou anjo e me livrou do poder dos leões. E o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões. E fez um decreto para todo o povo daquele lugar, daquela cidade, para que adorasse o rei, para que adorasse o Deus de Daniel. E aqueles homens, o qual se levantou e acusou Daniel, o rei decretou que todos eles e as suas famílias, o qual todos pertencia a ele, fosse lançado dentro da cova. A Bíblia nos diz que antes de chegar no fundo da cova, os leões o devoraram, esmiuçaram seus ossos, ossos por ossos. Louvado seja Deus. O rei, o Deus de Daniel, que Daniel servia, provou a inocência diante de todos e livrou Daniel dos poderes dos leões. E Daniel, mais uma vez, foi exaltado. E o nome do Deus de Daniel foi glorificado em toda a terra, em todo o mundo. E até hoje, o Deus de Daniel, que é o meu Deus, é o teu Deus, é glorificado. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Essa é mais uma palavra de fé. Que Deus abençoe a todos. Fica tudo na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, com a permissão de Deus. Amém?